A síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar nesta síndrome? É atribuída àquele famoso personagem das histórias infantis, um molequezinho que não queria crescer e foi para a Terra do Nunca. Esta síndrome, ela ganhou esse nome porque ela é conhecida, até pelo conjunto de comportamentos comuns às pessoas que têm dificuldade em se ver como adultos, aquelas pessoas que têm problemas em adquirir responsabilidades. E geralmente essa síndrome é mais comum entre os homens, que têm, claro, a dificuldade para o amadurecimento. Elas podem ocorrer também com as mulheres, mas não é tão comum assim. Este conceito ele ficou conhecido depois da publicação do livro do psicólogo americano Dan Quilley, isso ainda no ano de 1983. E esse livro era intitulado de Síndrome do Peter Pan, o homem que nunca cresce. Ele foi um o pontapé inicial para que estes comportamentos fossem reconhecidos como essa síndrome. Quilley, o psicólogo, ele formulou as teses de seu livro com base em sua própria experiência. Este psicólogo, ele atendeu por anos crianças e jovens com desvios comportamentais. Naquele período, ele percebeu que a maioria dos seus pacientes apresentavam desvios de comportamento justamente para dificuldades em aceitar a fase adulta e tudo que vem com ela, ou seja, as responsabilidades. Estas pessoas costumam ter bastante dificuldade para se desvencilhar da infância e da adolescência. Elas não querem ter responsabilidade pelos seus atos. Bem complicado isso. E claro, dessa forma agem de uma maneira imatura e rebelde. Segundo ainda o Quilley, psicólogo, essa falta de amadurecimento é muito comum entre os homens e pode gerar dificuldades em todas as esferas, em todos os âmbitos da vida das pessoas. Lógico que daí vem aquelas perguntas, como é que eu consigo caracterizar uma pessoa que tem esta síndrome? Claro, ela é uma síndrome que a gente pode falar até que ela é nova, nem tantas pessoas já ouviram falar, Então, dificilmente as pessoas conseguem identificar em si ou em outros as características, aqueles indícios que apontam o desenvolvimento da síndrome de Peter Pan. No livro do Quilley, ele apresenta alguns sintomas característicos destas síndromes, 7 mais ou menos. Por exemplo, ele fala sobre a dificuldade em expressar o que se sente, Essas pessoas elas não conseguem se expressar, elas têm medo, elas têm uma timidez para falar o que estão sentindo. Outra característica seria problemas em construir relacionamentos duradouros, devido ao quê? Devido à imaturidade, Eles têm graves problemas para construir relacionamentos assim. Tem a outra característica é a adoração pela figura materna ou ainda paterna, Eles não conseguem assumir responsabilidades e ficam sempre admirando muito os pais. Admirar os pais não é um problema, às vezes é no conjunto do todo aí que você consegue identificar esta síndrome. Tem também a procrastinação de tarefas e obrigações, eles não têm aquele senso de responsabilidade que uma pessoa adulta tem que ter, ou seja, tudo é levado de forma na brincadeira. Negar as responsabilidades é outra coisa bem complicada, mas presente no comportamento de quem tem a síndrome de Peter Pan. Sempre que algo dá errado, joga uma culpa em outra pessoa, sempre delegando, não, a culpa foi sempre do outro, está no outro. Tem também, às vezes, um relacionamento complicado com os pais. Elas têm elas não conseguem ter um relacionamento amistoso com os pais. E isso vai de encontro também, por conta da falta de imaturidade. Tem ainda uma característica mais complicada que está ligada à sexualidade. Eles têm muito pouco interesse, praticamente nenhum. Essas pessoas com a síndrome de Peter Pan, eles mantêm um pensamento de criança, não se atraindo pelo sexo. Algumas outras características ou ações do cotidiano
elas podem dar indícios, né, de que uma pessoa possua esse tipo de síndrome, como por exemplo, de novo, né, o medo de se envolver com outra pessoa, né? Algumas até gostam de namorar com diversas pessoas. O problema é quando este relacionamento ele começa a ficar mais sério, né? Formar um casal nunca é algo muito bem visto para quem tem a síndrome de Peter Pan. Então, eles acabam encerrando, acabam criando um comportamento autodestrutivo quando fala-se em manter um relacionamento. Sempre inventam desculpas, né? Inventar desculpas para tudo, né? E o objetivo é sempre o mesmo, colocar a culpa em outra pessoa e não trazer para si a responsabilidade por algum ato. Pessoas que fazem também muita birra, esse é o comportamento de criança mesmo, né? É o birrento, geralmente por serem mimados e não terem aquela noção de limites, eles acabam se irritando e tomando atitudes inconsequentes sempre que são contrariados. Tem também os procrastinadores, né? A procrastinação é bem complicada e eles são natos, eles têm isso aí, né? Já no DNA mesmo, né? Pela falta de maturidade, eles não querem responsabilidade, eles não possuem responsabilidade e mesmo crescidos, trabalhando numa empresa, têm o hábito de procrastinar, o que é muito prejudicial, muito mesmo, né? Quando a gente fala também de impactos, os impactos eles são bem complicados na vida de quem tem esse tipo de síndrome, né? Os mais complicados, né, que a gente pode imaginar. Um deles é o problema em construir relacionamentos saudáveis, né? Eles não conseguem ter relações boas. Também por quê? Porque geralmente o relacionamento amoroso, que a gente pode falar, né? As parceiras, elas querem um homem e não um filho. E isso é um grande empecilho quando a gente fala, né, quem tem a síndrome de Peter Pan. Tem exceções, né? As exceções costumam a sofrer, quando a gente fala que a maioria são os homens, tem exceções que também tem as mulheres, que costumam sofrer do complexo de Wendy, que são aquelas que assumem a figura materna em qualquer tipo de relação, inclusive nas relações amorosas. Quando denota-se esse complexo de Wendy, o tipo de relacionamento ele até pode dar certo, porque de um lado tem aquele que representa o papel do filho e do outro o papel da mãe, o Peter Pan e a Wendy. Claro, para quem não conhece ou não sabe, é difícil quem não conheça, mas a Wendy ela é uma das personagens da história do Peter Pan e tem um vínculo emocional com ele, né? Muito interessante. Quando nós falamos desse tipo de relacionamento, também pode, não estamos falando propriamente do relacionamento amoroso, né? Mesmo amizades, elas são difíceis de se conseguir quando um dos lados não está disposto a ceder um pouco e deixar aqueles caprichos, aquelas birras, aquele comportamento mimado de lado. Claro que diante de um desse cenário bem atípico, né, diferente, é comum vermos o quê? Os Peter Pans sozinhos, sem grandes vínculos, com qualquer pessoa, né, com quem quer que seja. São solitários, por assim dizer. E daí os Peter Pans, eles, querendo ou não, eles crescem, vão trabalhar porque precisam se manter. E a gente pergunta sempre, como é que esse comportamento ele vai impactar na vida profissional, corporativa da pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, né? São muito mais sentidos os impactos no mundo corporativo. Por quê? Porque o mundo corporativo ele é repleto de responsabilidades e de cobranças. Isto são duas palavras que os Peter Pans eles não conseguem lidar muito bem, né? Por quê? Porque além da maturidade ou da falta da maturidade, né, para que eles consigam lidar com certas questões do dia a dia, eles têm também aquele problema em receber um feedback negativo, né? Geralmente fecha a cara e se emburra, comportamento de uma criança. E no mundo corporativo, isso aí não dá muito certo, né? Claro, talvez eles não consigam refletir sobre as críticas e procurar evoluir de uma maneira correta, procurar entender, né, que é possível evoluir. E o feedback,
geralmente o feedback negativo ele também tem que ser visto de uma maneira construtiva, uma oportunidade de melhoria, né? Só que um portador desta síndrome do Peter Pan, dificilmente ele vai ter essa postura, porque ele levou uma vida sem qualquer imposição de limites. Complicadíssimo. Geralmente seus pais, provavelmente, invariavelmente, eles apoiavam tudo o que eles faziam, então tem a ver muito com o comportamento lá da formação da criança. E no trabalho, isso ainda é tolerável, né? No ambiente de trabalho, complica mesmo, vai ter sérias dificuldades, até porque nenhum líder, nenhum gestor, ele tem que ficar aguentando o colaborador resmungando pelos cantos, como se estivesse levando um puxão de orelha dos pais, né? Ele, na verdade, tem que ter um comportamento profissional. Para os Peter Pans, falta entender que eles vivem no mundo real, e isso é o X da questão, no mundo real, e não na famosa Terra do Nunca, né? No mundo real ninguém é expulso, né, por se tornar adulto. Muito pelo contrário. No mundo real as pessoas adultas têm que ter comportamento de adulto, né? E falta o que para eles? Falta a parte da vida de amadurecer e crescer. Grande problema é que essas pessoas que vivem no mundo da fantasia, eles não conseguem ser bons profissionais, nem bons parceiros. Não vão ser bons pais ou muito menos bons amigos. Não menos importante, já se encaminhando para o final, as pessoas vão perguntar: tá, mas como eu lido com esta síndrome? Como que as pessoas que identificam outros na família podem lidar com um comportamento assim, né? A famosa síndrome de Peter Pan. Primeiro que a Peter Pan, essa síndrome, ela não é uma doença, né? Então muitas pessoas podem conviver muito bem com essa síndrome, com essa condição, sem que isso atrapalhe as suas vidas, né? Vai depender muito do equilíbrio ali, emocional, psicológico dela. Só que, ainda assim, é preciso aprender a lidar com esse problema. O melhor caminho sempre é a prevenção, o que no caso significaria criar os filhos de modo que eles tenham um desenvolvimento emocional pleno. Primeiro ponto, importantíssimo. Nada de ser muito permissivo, super protetor ou ainda negligente, né? Tudo que é demais, tudo que é largado não dá certo. Imposição de limites é sempre um fator primordial na vida das crianças, né? Os pais têm que ter isso, e não faz de nenhum pai ou uma mãe carrasco, vilão, muito pelo contrário. Tem que ter limites, tem que procurar ser mais responsáveis, presentes na vida dos filhos. Isso é muito importante, é fundamental para a formação deles. Presentes não significa apenas fisicamente, mas emocional, né, para dar suporte necessário às crianças. Ser presente é isso. Quando uma criança, né, o problema é isso, quando uma criança já sofre da síndrome, o mais recomendado é procurar um profissional capacitado que ajuda a desenvolver, entre outras competências, o autoconhecimento. Daí tem que procurar ajuda mesmo. E tem pessoas que vão conseguir ajudar nesse quesito. O suporte ele vai ser muito importante, vai ser fundamental para que aquela transição entre a fase infantil e adulta ela aconteça de forma natural e saudável. Isso sim vai fazer a grande diferença na vida das pessoas. Esta foi então aí a síndrome de Peter Pan. Se você não conhecia, então está conhecendo agora mais uma síndrome que não é tão complicada, mas pode causar alguns estragos se a pessoa não procurar ajuda, se a pessoa não tiver algum tipo de equilíbrio emocional para que ela possa lidar com isso. E as pessoas que convivem com pessoas que têm esse tipo de síndrome também tem que ter muito equilíbrio, muita maturidade para que possam tentar desenvolver algum tipo de relacionamento, né? Isso é importantíssimo. Claro, se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, vai ser muito bacana a gente conversar mais um pouco sobre esse tipo de síndrome. Se aguçou a curiosidade, esse também é um dos papéis importantes aqui do canal. Aguçou a curiosidade, eu vou lá e posso pesquisar, posso ler, tem muito material na internet. E isso é importante, porque o conhecimento ele faz uma diferença brutal nas nossas vidas
E o Pensando também, ele traz essa super dica de conhecer, de instigar o conhecimento, a pesquisa. Isso aí é muito legal, é muito bacana mesmo. E eu agradeço a atenção de todos aí. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é uma síndrome importante e é um tema bacana da gente ouvir, da gente conhecer, da gente discutir e debater. Agradeço de novo a atenção de todos, um carinho, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!